Se você está buscando história em quadrinhos de terror para ler em clima de Halloween nesse mês de outubro, a Panini Comics acabou de publicar uma saga do Batman bem interessante. Pode parecer estranho eu sugerir aqui um quadrinho de super-herói para quem está buscando história de terror. Pois é, acontece que essa saga se chama A Noite dos Homens Monstro. Aqui no Brasil ela teve 4 partes e foi dividida entre as revistas Batman e Detective Comics. Essa história ela foi publicada aí ao longo dos últimos meses, acabou de terminar aqui no Brasil, e ela é interessante por si só, por conta da premissa dela, que ainda tem aquele ar de super-herói, mas destoa um pouco do esquema de quadrinhos de detetive do Batman. E assim, eu sei que muita gente lê quadrinho online ou compra importado, mas ler essas revistas no Brasil, conforme foram publicadas na banca aqui, tem uma certa vantagem, porque lá fora ela englobou as revistas Asa Noturna, Detective Comics e Batman. A Panini reuniu tudo aqui, originalmente ela foi em 6 partes, mas a Panini reuniu tudo em 4. E assim, você acaba economizando um pouco, né? Então aí ponto pra Panini nesse ponto, né? O roteiro dessa saga inteira é de Steve Orlando. O nome dele não é tão conhecido assim, mas ele já fez algumas coisas bem legais aí pra DC nos últimos tempos, como o Gibi do Meia-Noite, aí na fase DC e Você, e agora mais recentemente a Supergirl e a Liga da Justiça da América na fase Renascimento, que ainda está inédito aqui no Brasil, se não me engano. A arte dos gibis ela varia bastante aqui entre uma edição e outra, mas todas elas, todos os artistas que participam da saga estão com um traço muito bom e bem condizentes assim com o clima de horror que ela exige. A história, como eu disse, ela é muito mais de super-herói do que detetivesca, e ela envolve monstros que aparecem por Gotham City. E aí cabe ao Batman e aos seus aliados interferirem com a invasão e lidar com as ameaças que os monstros estão causando, como por exemplo infectar os cidadãos de Gotham City e transformar eles em mais monstros, incluindo aliados do próprio Batman. E como a saga envolve também a Batwoman e o Asa Noturna, pode-se dizer que é um trio de protagonismo. Então se você tá cansado aí de ver o Batman se safar de tudo sozinho, o Batman ser aquele deus ex-machina em todas as histórias, aqui ele trabalha bem com os dois personagens e também com a equipe, o restante da equipe, que atualmente a equipe de apoio do Batman é formada pela Batwoman, pelo Robin Vermelho, ou era, né? E pelo Cara de Barro, a Spoiler e a órfã, que era a antiga Batgirl, a Cassandra Cain. É legal citar ainda que essa saga se passa logo após um acontecimento trágico aí na vida do Batman e dos aliados dele, que foi a morte, entre aspas, do Robin Vermelho, o Tim Drake, que é o terceiro Robin. Tanto que nessa capa aqui, ó, eles estão até meio de luto, né, pela trágica morte do Tim Drake. Tudo bem que assim, o Tim, na verdade, não morreu. Se você está acompanhando as revistas do Batman, ele foi raptado por uma figura misteriosa aí que vai ter uma importância no futuro da DC, mas os personagens da revista não sabem disso e para eles o Tim bateu as botas. Então essa saga tem todo aquele clima de cuidado, né, aquele clima de olhar por onde anda, de trabalhar em equipe de verdade para eles não perderem mais nenhum aliado. Então é legal ver o Batman agindo todo preocupado dessa forma também. Assim, essa saga não foi tão falada aí pela internet quando saiu lá fora, mas eu achei bem interessante. As artes, inclusive, das capas, elas trazem aí essa arte meio grotesca de monstros, porque realmente é esse o clima que passa na história. É claro que há uma figura aí por trás disso tudo, uma figura que está aí manipulando esses monstros e criando esses monstros, mas eu não vou falar aqui para não estragar nenhuma surpresa para quem ainda vai ler. Outro ponto interessante é o seguinte: se você se interessou, você só precisa saber que só essas 4 revistas elas são autocontidas para essa saga. Você não precisa ter comprado as anteriores, e assim, você não precisa ter um grande conhecimento dos personagens ou saber do passado deles, você só precisa saber quem são eles. Mas aí você sabe quem é o Batman, quem é o Asa Noturna. A Batwoman é um pouco mais recente, mas muita gente já conhece também. Mas assim, é uma saga bem acessível para quem está começando a ler agora ou para quem quer voltar a ler agora. Então esse é outro ponto positivo. E além disso, ela é bem fechadinha, assim, tem um ganchinho ali no final deixado, né, para uma eventual continuação com o vilão presente, mas você não precisa continuar comprando a mensal do Batman depois de que essa saga terminar, se você não quiser. Então é aquele tipo de história que você lê, legal, achou fechado, gostou, botou na estante, e aí se você quiser comprar só daqui a alguns meses, você é livre para isso, você vai continuar entendendo ela, pelo menos, que é fechadinha. Então, para quem quer ir procurar as publicações para dar uma lida nessa saga, ela começa em Batman 4, depois vai para Detective Comics 4, depois ela continua em Batman 5, e aí ela finaliza em Detective Comics 5. Então aí foram praticamente 2 meses de publicação dessa saga, porque a Batman e a Detective Comics saem dentro do mesmo mês. Então é bem fácil ainda de achar. A última edição saiu em agosto e as primeiras começaram a sair em julho. Então
dá pra correr aí em alguma comic shop ou pedir com o seu jornaleiro aí de números atrasados. Eu vou deixar aí a lista certinha com a descrição das edições e os meses que elas foram publicadas aí nas bancas para você correr atrás. E como eu disse, eu achei ela uma ótima pedida, essa saga uma ótima pedida para ler agora no mês de outubro, para quem tá buscando material de horror, mais voltado pro horror, em clima de Halloween. Então essa foi a minha dica de leitura de uma saga que acabou de terminar aqui, para quem gosta de Batman, para quem gosta de história com clima de terror, dá uma olhada. Se você quer ver mais conteúdo assim, com dicas sobre história em quadrinhos, assina o canal, deixa o seu like, e se você leu, ou se você já conhecia, deixa um comentário aí e me diz o que você achou dessa saga. Eu sou o Felipe Vim e esse foi mais um vídeo do Gibizando, seu canal para falar de quadrinhos. Valeu!